mais um Espiritismo em Lousas, e hoje nós falaremos sobre as obras fundamentais, como assim dizia o codificador Allan Kardec. Então, as obras fundamentais da doutrina espírita, elas estão aqui. Pentateuco Kardeciano, são 5 livros, tá? Começa com o livro dos Espíritos, depois nós temos o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Para quem não sabe, Pentateuco, Penta são 5, teucos livros, 5 livros. Na realidade foi uma analogia feita com o Pentateuco mosaico, não é? Que era Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ficou o Pentateuco Kardeciano. Essas aqui são chamadas de obras básicas. Já colocamos num vídeo anterior sobre isso. Lógico que depois nós iremos discorrer sobre cada obra dessa e a profundidade de cada obra dessa. Segundo, a Revista Espírita. Como alguns dizem, o verdadeiro laboratório de Kardec. Esta Revista Espírita, quando ela foi lançada pelo mestre Lyonès, ela teve de 1858 a 1869, ou seja, até o desencarne de Allan Kardec. É uma obra que é fundamental a leitura para entendermos situações vivenciadas àquela época, no século XIX. Depois, uma obra que é muito desconhecida e que nós deveríamos realmente relê-la. Quem não leu, né, ler. E quem já leu, relê-la com muito cuidado, grifando, analisando e reflexionando. Já dizia Leon Denis, grande baluarte da doutrina espírita, o homem às vezes lê demais, mas reflexiona pouco sobre o que leu. Então o que acontece? O que é o Espiritismo? Foi lançado em 1859, ou seja, o Livro dos Espíritos lançado em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, é uma obra que está entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, tá? Então, ela é dividida em 3 partes. Três partes. A primeira parte eu acho fundamental, são os diálogos. O diálogo, não é, que são muito interessantes, onde Kardec faz o diálogo com o padre, faz o diálogo com o cético e faz o diálogo com o crítico. Essa leitura é de fundamental importância para entendermos os posicionamentos daqueles que são contrários à doutrina espírita. A segunda parte são esclarecimentos sobre as noções elementares da doutrina espírita, que muita gente às vezes não conhece, ou desconhece, ou acha que conhece e não estudou a fundo. E a terceira, que nós achamos de fundamental importância também, é a solução para alguns problemas de acordo com a visão espírita, porque nós sabemos que a vida não está circunscrita a apenas esse plano existencial a 50, 60 e 70 anos, mas esses princípios serão também falados, exarados em próximos vídeos de uma forma mais profunda e tranquila. Depois desses livros aqui, nós temos o famoso Viagens Espíritas de 1862, que muita gente sequer imaginava que Kardec tivesse escrito isso. Eu vou buscar esse livro para mostrar a vocês a capa. Reparem bem, Viagens Espíritas em 1862, a foto de Allan Kardec, a França. Só para você ter noção, Kardec, no século XIX, 6 semanas andando pela França, não é? Enfrentando todas as agruras do século XIX, um século que realmente a pobreza graçava muito grande na França. Andou, segundo as suas palavras, mais ou menos 693 léguas, isso em quilômetros dá mais ou menos 4.000 quilômetros, que é uma distância considerável até para os dias atuais. E foi a mais de 50 reuniões espíritas em 20 cidades diferentes. Então Kardec não era um homem que ficava apenas sentado esperando que a doutrina crescesse por si só. Ele foi realmente ver isso. E nessa obra ele lança o modelo de estatuto para sociedades espíritas. Também achamos fundamental a leitura.
Só que Kardec não ficou circunscrito apenas a isso aqui. Ou melhor, a essas obras, apenas a isso aqui não, apenas a essas obras. Ele lançou, Kardec queria muito uma coisa chamada divulgação. E a divulgação tinha que ter o quê? Um preço muito barato, um preço módico, porque ela tem que chegar a todos, independente do credo, do fator financeiro ou qualquer outro fator. Então Kardec sempre dizia isso, as obras espíritas têm que ser praticamente o lucro, tem que ser zero. Infelizmente hoje nós temos obras espíritas com um preço aí proibitivos muitas vezes. Então o que acontece? Ele lança uma série de opúsculos. A pergunta que você faz é: o que são opúsculos? Isso aqui é o diminutivo de obra. Opus é obra, opúsculos seriam pequenas obras, para quem não sabe, pequenas obras. Ele lança em 1858 um livro chamado um opúsculo, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que depois ele vai diluindo esse próprio livro, depois nas edições posteriores do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Ele lança, depois ele não relança mais. Em 1862, uma obra que o meu irmão do coração, Wilson Granella, disse que um dia gostaria de relançar para todos, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que também é uma pequena obra, né? Pequena obra que mostra os pontos nevrálgicos, os pontos fundamentais da doutrina espírita para aquele que quer conhecer realmente. O resumo da lei dos fenômenos espíritas, também com princípios da codificação espírita. Caráter da revelação espírita, muitos textos aqui também absorvidos da própria revista espírita. E depois Kardec sai, ele elabora a obra e ela sai depois do seu desencarne, que foi no dia 31 de março, se não me engano, de 1869. Ele lança o catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, onde, por isso aqui é chamado de obras fundamentais. Essas obras eram fundamentais, aqui, essas aqui e essas daqui, fundamentais para o conhecimento espírita. E aí, depois de algum tempo, surgiram as obras póstumas em 1890, não é? Escritos do mestre Lyonês, que foram compilados depois e reorganizados após seu desencarne. O Principiante Espírita, né? Obra também lançada bem depois da morte de Allan Kardec, e a Obsessão, se não me falha a memória, pela União Espírita Belga, e depois foi traduzido no Brasil pelo Clarim, né? Que é uma obra também dos casos de obsessão ali, que muitos estão na Revista Espírita, como por exemplo os Possessos de Borzínia. Esperamos que esses 9 minutos tenham sido de valia para muitos e que muitos possam também, não é, ter acesso e buscar essas obras para o maior conhecimento da doutrina espírita. Paz e luz a todos. Muito obrigado.